Sou a diretora superintendente aqui da BRF Previdência. A gente faz aí, a cada trimestre, né, a gente faz essa rodada aí de conversa com vocês para a gente poder interagir um pouquinho, para que a gente consiga mostrar para vocês aí os resultados, né, dos planos, principalmente hoje, em especial, a gente vai estar falando com vocês a respeito do plano FAF e também do plano Família, né, porque nós temos participantes do plano FAF que também são participantes do plano Família, então a gente faz essa conversa juntos, né? Está aqui comigo também o Márcio, que é o nosso diretor de investimentos, e vai conversar com a gente também aqui um pouquinho. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. E comigo também o Mauro Bogoni, que é o nosso diretor administrativo e de seguridade. Muito bom. Eu vou compartilhar aqui, então, uma apresentação aqui com vocês. A gente vai conversando aqui durante a apresentação. A primeira, deixa eu só pegar um apontador laser aqui. A gente inicia a nossa conversa, a nossa rodada de conversa, desejando aí a todos, né, um feliz ano novo, que 2024 seja um ano muito próspero para todos nós, em especial se a gente tem saúde, né, o restante a gente corre atrás, mas a gente encerrou o ano de 2023, que foi bastante desafiador, e a gente agora inicia um novo ciclo, buscando cada vez mais interação com os nossos participantes, trabalhando duro para que a gente possa entregar os resultados, né? E, em especial, a gente se aproximando cada vez mais dos nossos participantes. Então, o objetivo, sempre que a gente tem da nossa apresentação de resultados, é estar mais próximo de vocês e que a gente consiga transmitir, né, durante esse ano aí de 2024 também para vocês, informações relevantes sobre o plano, sobre o que está acontecendo na Previdência, sobre o que está acontecendo no mercado financeiro, né? Então, a gente inicia essa nossa apresentação desejando a todos aí um feliz 2024, que ele seja muito abençoado e muito próspero para todos nós. Nossa agenda de hoje, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os destaques, né? O que está acontecendo aí nesse último trimestre. A gente pega sempre quando a gente faz a conferência trimestral, a gente fala sempre do trimestre anterior, né? Então, fechamos o trimestre e a gente faz essa apresentação para vocês. Então, a gente vai dar alguns destaques, né, do que aconteceu aí, principalmente aí informações mais recentes, né? Depois falamos sobre os resultados efetivamente do quarto trimestre, onde o Mauro e o Márcio vão fazer as apresentações. Eu entro mais um pouquinho no final falando sobre algumas características aqui do plano de benefícios, né? E depois a gente abre uma sessão aí de perguntas para que vocês possam, se vocês tiverem dúvidas, né, o questionamento, ou vocês quiserem alguma informação adicional, a gente já faz esse bate-papo aqui ao final. Aí vocês podem ir encaminhando as perguntas pelo chat, e ao final a gente faz essa sessão aí para poder tirar as dúvidas de vocês, tá? A gente sempre grava esse evento, ele fica disponível tanto no nosso site, quanto depois a gente disponibiliza ele também no nosso canal lá no YouTube. Então, se por alguma razão você ou sair antes, né, ou se tem algum colega que não participou e você quer, né, pode compartilhar com ele também, fica disponível aí para vocês assistirem novamente. E ao final também a gente disponibiliza um QR Code para vocês responderem uma enquete para a gente. Essa enquete, a gente pede de uma forma geral uma avaliação da apresentação, mas em especial, se vocês têm algum ponto, alguma coisa que a gente possa melhorar aqui para tornar a apresentação mais atrativa, né, ou que a gente possa sanar alguma dúvida de vocês, enfim, na nossa enquete a gente sempre abre um espaço para que vocês façam algum comentário algum tema que vocês gostariam que a gente detalhasse aqui, então, a gente pede a colaboração de vocês para que respondam essa enquete, que a gente possa fazer sempre desse nosso evento, né, um melhor, né? A gente quer sempre melhorar as nossas entregas para vocês, de forma que a gente, ouvindo, né, a opinião de vocês, isso nos ajuda bastante a ser mais efetivos nas nossas comunicações. 2023, eu mencionei já no início, foi um ano que a gente chamou de recuperação, né? A gente veio aí de um período bastante difícil, né? 2020, 2021, 2022 foram anos bastante difíceis, muitos eventos totalmente fora do cenário, né? Nós tivemos lá em 2020 uma pandemia que
praticamente fechou, né, ou parou o mundo. Obviamente, isso impactou muito no resultado dos investimentos, né? O mercado financeiro também foi bastante sensibilizado. Tivemos eventos outros grandes, como a guerra na Ucrânia, tivemos eleições para presidente, tivemos a disparada da inflação, então foram anos de bastante dificuldade para a gente atingir os nossos objetivos. E 2023 a gente já começou a ver essa recuperação. À medida que a economia vai entrando numa normalidade, a gente começa a ver os resultados aparecendo, né? Então, nós, quando falamos aqui de rentabilidade, nós estamos falando aí no plano FAF, esse ano, nós chegamos a 164% da nossa meta. A nossa meta em 2023 era o INPC mais 4,75, né? E a gente chegou passamos, né? Fomos 64% superior à nossa meta. Então, isso é uma coisa muito, muito positiva. Mostra que a nossa carteira de investimentos, né, quando a gente faz os investimentos aqui com os recursos de vocês, com o recurso da empresa, a gente procura fazer esses investimentos, obviamente, baseado em estudos técnicos, né? A gente tem uma consultoria que nos ajuda nesses estudos técnicos, e a gente sempre olha o horizonte de longo prazo. Então, nós montamos uma carteira de investimentos de forma que nos anos em que o cenário está muito ruim, ela sofre também, porque isso faz parte, né, do mercado, mas a gente, quando tem esses momentos de recuperação, ela aproveita também todo esse momento de recuperação e a gente consegue entregar resultados aí superiores às metas. Então, a gente sempre, quando conversa com vocês aqui, a gente procura trazer para vocês essa visão da gente na gestão. Às vezes, quando a gente olha uma rentabilidade ruim, uma rentabilidade abaixo da meta, a impressão é que tudo está indo pelo ralo. E não é verdade, né? A gente tem momentos em que o cenário econômico ele é mais difícil, né? Mas a importante é que os investimentos que a gente faz aqui, eles são suficientes para cobrir o pagamento dos benefícios que a gente tem. Quando a gente fala em pagamento de benefícios, a gente está falando de 30 anos para frente, 40 anos para frente, né? Então, pensa uma pessoa que hoje tem 40 anos, se ela vive até os 85, ela aposenta aos 60, nós estamos falando de mais 25 anos de pagamento de benefício, né? Ou se vai até os 90, enfim, são mais 30 anos de pagamento de benefício. Então, a gente não pode, quando está falando de investimentos, olhar só o curto prazo, só aquilo que acontece. Ah, aconteceu esse ano. A gente olha sempre como que a gente está posicionado, né? Os papéis que a gente tem, como que eles estão posicionados e como é que eles vão rentabilizar ao longo do tempo, né? Então, nós ficamos muito felizes esse ano, olhando já essa recuperação, de poder entregar isso acima da meta, e a gente tem o conforto de dizer que a mesma carteira que deu aquela rentabilidade ruim, em função do cenário econômico, é a mesma carteira que dá uma rentabilidade de 164% acima da meta. Então, não tem grandes milagres, é a gente ter consistência, a gente ter coerência com os investimentos que a gente faz e passar por esses momentos turbulentos, mas sabendo que a gente tem uma carteira muito, muito alinhada com o nosso compromisso de pagar benefícios para vocês. Então, a gente ficou muito feliz aí de entregar esse ano esse resultado. Nosso patrimônio, claro, em função de uma rentabilidade também superior à meta, ele acabou crescendo, né? Ele cresce. O patrimônio do plano FAF, ele já não cresce com uma velocidade muito grande, porque vocês sabem que o plano FAF ele está desde 2009 sem vocês fazerem contribuição para esse plano, né? Então, é aquela contribuição para receber benefício da aposentadoria desde 2009 que já está suspensa, porque o recurso que a gente já tem no plano, ele tem sido suficiente, né? Olhando num horizonte de mais longo prazo para fazer o pagamento de benefícios. Então, como não entra contribuição e sai benefícios, a gente paga benefícios e os resgates, então o patrimônio, ele usa parte dessa rentabilidade, né? Então o patrimônio não cresce na mesma velocidade. Então a gente olha, por exemplo, uma meta de 164%, a impressão é que dá que o patrimônio vai ter um salto muito grande. E isso às vezes não acontece porque não tem entrada de contribuição, tem o pagamento de benefícios que é deduzido, então, né, ele consome parte dessa rentabilidade aí com pagamento de benefício e de resgate. Mas é um patrimônio consistente que a gente vem aí, né, suficiente para fazer o pagamento dos benefícios.
Hoje também a gente vai falar um pouquinho sobre eu peguei umas pinceladas sobre algumas regras do plano, né, que a gente tem aqui do plano FAF, para vocês terem um entendimento. Procurei trazer aqui as principais dúvidas que as pessoas têm. Ah, que tipo de benefício a gente tem? Como que é o meu salário? Como é que calcula o valor do benefício? Então, algumas coisas que a gente vai estar trazendo aqui. A gente vai fazer aí no decorrer desse ano eventos específicos para a gente tratar das regras do plano para vocês, tá? Então, a gente vai fazer isso. E a gente está gravando uma série de vídeos, pequenos vídeos curtos, onde a gente vai falar sobre cada um, como é que funciona a contribuição, como é que funciona o cálculo do benefício, como é que funciona o resgate. A gente vai fazer pequenos vídeos que depois a gente vai divulgar para vocês, explicando com detalhes as regras do plano. Em especial para as pessoas, né, que ainda não recebem o benefício, então você tem ali as principais regras para a concessão do benefício, e em especial também para quem é aposentado, que tem as regras de como é que funciona depois a atualização dos benefícios, como é que seu benefício foi calculado e etc, né? Então, a gente está aí num trabalho bastante ativo de melhorar a qualidade da informação que a gente entrega para vocês em relação às regras, ao conhecimento das regras e dos benefícios que o plano oferece. Quando a gente fez a pesquisa de satisfação, no final do ano passado, esse foi um ponto que foi destacado pelos nossos participantes. Uma parcela significativa dos nossos participantes dizem que não conhecem as regras do plano, né? Como é que funciona aí para receber o benefício, como é que funciona o plano em si. Então, por isso que a gente está preparando essa série de vídeos e também nós vamos fazer umas conferências como essa aqui, né? Um webinar ou uma rodada aí em algumas unidades para a gente explicar em detalhes como é que funciona isso, tá bom? Muito bem, vamos falar um pouquinho só sobre o informe de rendimentos. Vocês sabem que agora no mês de fevereiro, né, encerra o prazo para a gente entregar para vocês o informe de rendimentos. Nós temos aí até o dia 28 de fevereiro, a gente vai disponibilizar o informe de rendimentos lá no nosso site, lá na área de autoatendimento. Então, se vocês ainda não acessaram a área de autoatendimento, façam esse acesso já, não esperem para quando precisar o informe de rendimentos, né? Aí, às vezes, ou esqueceu a senha, ou precisa recuperar alguma coisa, ou não está conseguindo acessar. Tem tempo hábil de entrar em contato conosco para a gente solucionar isso, tá? Então, aonde que vai estar disponibilizado isso? Depois que você entra na área de autoatendimento, à esquerda tem um menu e tem uma opção chamada Informe de Rendimentos. Para quem que é esse informe de rendimentos? É para os aposentados e para os pensionistas, tá? Para aqueles que recebem benefício mensal aqui da BRF Previdência. Então, os aposentados e pensionistas vão acessar a área de autoatendimento e encontrar o informe de rendimentos. Para quem é autopatrocinado, e faz, né, a contribuição administrativa aqui para o plano FAF, lá no menu também à esquerda, tem uma opção chamada demonstrativo de contribuições. Esse demonstrativo de contribuições é a informação que os autopatrocinados precisam para declarar as contribuições que foram feitas para o plano de previdência. Para quem tem empréstimo, e também isso tem que constar na declaração do imposto de rendas, de renda, tem lá uma opção chamada extrato de empréstimo de IR. Então, todos os participantes, inclusive os aposentados, os que estão ativos ainda na empresa, os autopatrocinados, enfim, quem tem empréstimo, né? Na verdade, os autopatrocinados não têm, né? Mas para quem tem o empréstimo, vai consultar lá essa informação. Para quem ainda está vinculado na empresa, a informação sobre a contribuição administrativa que você fez para o plano de previdência, ele vai estar lá no informe de rendimentos que a BRF vai fornecer para você. Desculpa, no campo lá, outras informações. Então, para quem está ativo na empresa, é lá no informe de rendimentos que a própria BRF fornece, e para quem já se desligou da empresa, no nosso site, na área de autoatendimento. E para fechar essa minha primeira interação aqui com vocês, a gente convida vocês para participarem de um evento que vai ter no dia 24
chamado Dia do Aposentado. Dia 24 é um dia que se celebra o Dia do Aposentado. É um evento muito especial organizado pela ABRAP. A ABRAP é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar, da qual a BRF Previdência é associada. Então, eles vão fazer uma transmissão no canal do YouTube. Tem um participante nosso, um assistido, um aposentado nosso, que vai ser homenageado nesse dia. Então, e vai receber a homenagem em nome de todos os aposentados da BRF Previdência. Outras entidades também indicaram pessoas que vão receber essa homenagem, né? E tem palestras que são super interessantes. Das 15 às 17 horas, vocês acessam o canal do YouTube na ABRAP, ou através do QR Code aqui, dá para se inscrever lá no canal e ver toda a programação completa. Então, a gente convida vocês para participarem desse evento, em homenagem a todos os aposentados, né, que vai ser feito aí pela ABRAP, com palestras muito interessantes, falando sobre qualidade de vida na aposentadoria, né, sobre saúde, enfim, tem umas palestras muito interessantes aí que a gente convida vocês a participar. Muito bem, essa primeira parte aqui de destaques, eu encerro aqui. Eu vou passar agora a palavra para o Mauro, que vai falar um pouquinho para vocês sobre os resultados aí da área de seguridade e administrativa do quarto trimestre aí desse ano. Então, Mauro, está com você. Rosane, obrigado. Só vou compartilhar aqui a minha tela. Primeiramente, pessoal, bom dia a todos, para quem a gente ainda não conversou. Vamos então aqui aos principais números. Primeiro, só uma observação, os dados que nós vamos apresentar, né, eles tratam-se nesse momento ainda como são provisórios, tá? Por quê? Porque nós ainda estamos na fase do nosso ciclo de fechamento anual, tá? Aqui a gente traz um detalhamento das principais datas, os principais marcos aí que nós temos para esse encerramento, tá? Então, agora até o final de janeiro, do dia 31, a gente faz a apuração aí de todos os resultados da database de dezembro de 23. Esses dados depois vão ser, então, auditados por uma auditoria externa, também serão validados pelo nosso Conselho Fiscal e posteriormente aprovado, né, apreciado e aprovado pelo nosso Conselho Deliberativo. Isso tudo ocorre, né, tem a data limite aí de 31 de março para acontecer. E essas informações, depois de aprovadas, então, são submetidas para a Previc, que é o órgão regulador, né, para ela fazer a sua análise também. E por último, né, o último entregável aí que nós temos é lá no final do mês de abril, que é quando a gente faz então a divulgação do relatório anual, que então aí é um compilado aí de todas as informações, né, de tudo que aconteceu no ano de 2023, tá? Vamos lá, com relação ao patrimônio do Plano FAF, então encerramos aí dezembro com patrimônio aí próximo aos 3 bilhões e 800 milhões de reais, tá? A gente vê, né, uma evolução, uma recuperação aí em relação a 2022, né, um crescimento de 7,4%, né, significando o quê? Que a rentabilidade que a gente obteve foi superior aos benefícios pagos aí durante o período, tá? Hoje o patrimônio do Plano FAF representa 82% do patrimônio total da BRF Previdência. Então, considerando aí os demais planos que nós administramos, o FAF, então, né, representando 82%. E a BRF Previdência como um todo é a 42ª entidade quando a gente faz a verificação dos valores dos ativos investidos, tá? Isso comparando aí num cenário com outras 242 entidades, tá? Então a gente verifica, né, a representatividade da BRF Previdência no segmento. Com relação ao Plano Família, encerramos aí dezembro com patrimônio de 2 milhões e meio de reais, um crescimento de 51% em relação a 2022. Esse crescimento aí sustentado pelas contribuições que foram realizadas e também pelas novas adesões no decorrer do ano, né? E o patrimônio do Plano Família, o plano mais novo, né? Nós temos aqui na BRF Previdência, ele representa 0,05 do patrimônio total administrado. Com relação às contribuições para o Plano FAF, então não tem, né? O Plano FAF, dado aí
a característica e também a situação do plano, não faz necessário a realização de contribuições. Os participantes, como a gente sempre lembra, estão realizando apenas as contribuições destinadas para o custeio administrativo do plano. E o plano família, por sua vez, então recebeu nesse ano de 2023 R$ 607 mil em contribuições. Uma novidade que nós divulgamos recentemente é a possibilidade de fazer o desconto da contribuição do plano família em folha de pagamento, tá? Então, quem é colaborador ativo da BRF e que deseja fazer a adesão no plano família, seja sua ou de algum beneficiário, então, ao invés de fazer o pagamento das contribuições via boleto, pode fazer ela via folha de pagamento, tá? Então, isso basta entrar em contato aí com nossos canais de atendimento e fazer a solicitação para que o desconto seja, então, realizado na folha de pagamento. Com relação aos benefícios, então, esse ano de 2023 foram pagos um total de R$ 18 milhões em benefícios, tá? Uma variação de 1,3% em relação ao que nós tínhamos de previsão orçamentária, então ficou um pouquinho acima, tá, do que nós prevíamos de pagamento. Foram concedidos 361 benefícios no ano, né, encerrando o ano de 23 com 8.034 benefícios, tá? E o plano família não possui concessão. Com relação aos participantes, então o plano FAF encerrou o exercício com 13.679 participantes. Desses a gente percebe que então a maioria já é aposentados, tá? Então, um plano maduro, mais da metade dos participantes já estão em recebimento de benefício. E o plano família com 428 participantes, né? Então a gente percebe um aumento aí em relação ao exercício de 2022, né? Um aumento de 22,6%. A gente percebe que é um plano mais jovem, né? Então não tem nenhum participante ainda em recebimento de benefício, todos ainda em fase de contribuição. Aqui a gente também gostaria do pessoal de fazer um alerta. A gente recebeu aí alguns relatos aí de alguns aposentados, onde identificaram a realização de descontos não autorizados junto ao INSS, tá? Então, para aquelas pessoas que já são aposentadas pelo INSS, então foi identificado aí, né, desconto seja de contribuições, associações ou sindicatos, tá? Então, o que a gente alerta? É importante você fazer, para quem já recebe o benefício do INSS, conferir mensalmente o extrato do INSS, tá? Para verificar se tem algum desconto que você não identifique, que você não reconheça, tá? E o que fazer caso você faça a identificação desse desconto indevido? Liga no canal do INSS, no 135, né? Você vai cair no atendimento eletrônico, basta informar o CPF e aguardar até o final para falar com o atendente, tá? E lá você vai solicitar o bloqueio do desconto dessa mensalidade ou dessa contribuição que você não reconhece, tá? Então é importante que vocês fiquem atentos, né? A gente tem percebido um aumento nesse tipo de situação, tá bom, pessoal? Aqui da minha parte era isso. Então eu vou passar agora para o Márcio, que vai fazer a apresentação dos resultados dos investimentos, tá bom? E depois a gente conversa mais no final, caso tenha alguma dúvida, algum questionamento para ser respondido, tá bom, pessoal? Obrigado, até mais. Márcio, é contigo. Obrigado, Mauro. Bom dia aí a todos mais uma vez, né? Prazer estar com vocês aqui. Vou também abrir a apresentação aqui para falar um pouco dos resultados, né? Como a gente sempre traz, né, aqui para vocês, né, nesse encontro,
O que a gente tem de reflexo aí no desempenho dos investimentos, né? Ele tem uma correlação com a conjuntura e o cenário econômico que a gente vivenciou no período que a gente está avaliando aqui, né? A Rosane já destacou aí algumas situações que a gente teve aí, né? Quando a gente olha os últimos 3 anos, né? E particularmente aqui a gente vai falar um pouco do que foi, né? O resultado aqui dos investimentos em 2023, no acumulado do ano, e o que foi o cenário econômico, né? Nesses últimos 3 meses de 2023. A gente não teve grandes variações de temas que tiveram aí presentes, né, nas discussões ou foram acompanhados pelo mercado financeiro, né, nos últimos meses. A gente teve uma questão aí que realmente contribuiu aqui, né, para aumentar um pouco a volatilidade, principalmente lá em outubro, né, que foi a questão do conflito lá entre Israel e Hamas, né, na faixa de Gaza. Isso trouxe, né, uma volatilidade também para os mercados financeiros globais, e isso, em conjunto com outras questões que a gente vai destacar aqui, principalmente nos Estados Unidos, né, trouxe esse aumento de volatilidade também aqui para o mercado brasileiro, tá? A questão que envolveu esse conflito, né, se refletiu praticamente na questão relacionada ao preço do petróleo, né? Como essa é uma região onde tem a produção, aí, a maior parte da produção de petróleo no mundo, né? A grande preocupação do mercado foi que essa questão do conflito, né, se expandisse para outras regiões lá do Oriente Médio, né, outros países fossem envolvidos nesse conflito e isso afetasse, né, a produção do petróleo e, consequentemente, aumentasse o preço dessa commodity no mercado internacional, que, por consequência, né, impactaria aí a questão da inflação nas economias, tá? Até esse momento, né, a gente não está vendo isso se concretizar, né? Ficou restrito à região ali da faixa de Gaza, né? Está tendo alguns eventos entre ali a fronteira com a Síria, né? Mas ainda o mercado não está visualizando isso com uma preocupação maior, como era esperado lá em outubro, tá? A gente tem uma questão também que teve aí no radar durante todo o ano, né, dos investidores, que foi a questão da China, né? A preocupação maior com o crescimento da economia chinesa, né, que já é a segunda maior economia do mundo, então isso tem uma relevância muito, muito grande no crescimento global, né? E a China vem promovendo estímulos, né, para desenvolver aí a atividade econômica e, consequentemente, aumentar o crescimento do país, mas isso não tem surtido o efeito que tinha, né, ou que estava sendo esperado para a economia chinesa, né? O setor de imóveis, né, é um setor muito, muito importante lá na economia chinesa, ele tem uma participação muito grande no PIB do país, e ele não está conseguindo, né, mesmo com esses estímulos que estão sendo propostos pelo governo chinês, apresentar uma melhora significativa, né? Então, esse é um fator que a gente vem monitorando, né? Os investidores vêm monitorando e também a gente vai continuar monitorando aí nos próximos meses, né, no ano de 2024. E, por fim, né, uma questão que também trouxe aí volatilidade, principalmente, de novo, no mês de outubro, né, foi a questão da economia americana, né? Os indicadores de atividade no mês de outubro, eles apresentaram dados bastante positivos da atividade econômica, né? Ainda que siga desacelerando,
mas a taxa de desemprego ainda continua baixa lá nos Estados Unidos, né? Então, isso no mês de outubro, apesar de ser bom para a economia, né, traz uma preocupação com relação à questão da taxa de juros, né? E isso foi um evento que trouxe muita volatilidade, particularmente no mês de outubro, que no decorrer dos meses seguintes, essa perspectiva, né, que a gente tinha lá de a manutenção da taxa de juros num patamar muito elevado, ela foi se dissipando com a divulgação de resultados, né, dos meses de novembro, vindo bastante positivos, né? A atividade mostrou uma certa desaceleração, a inflação, né, nos Estados Unidos continua mostrando também uma desaceleração, né, que indica que realmente aqueles dados de inflação que a gente viu na economia americana foi muito mais uma questão relacionada à oferta, né, e não uma questão relacionada à estrutura realmente do país, assim como a gente viu em outras regiões, né, aqui no Brasil isso também está já se concretizando. E a discussão que agora a gente tinha, na verdade, que teve nesse momento, né, foi se essa desaceleração da economia podia ser refletida ou agravada, né, levando a uma recessão da economia americana, né, que seria muito ruim também para a economia global, né? A economia americana é a maior economia do mundo, né? Então, qualquer questão que a gente tenha relacionada ao crescimento dos Estados Unidos, isso se reflete também, assim como a China, né, no crescimento da economia mundial, tá? Esses fatores em novembro e dezembro, eles foram mitigados, aí, como eu disse, né? Então a gente teve um desempenho bastante interessante, né, para os investimentos nos meses de novembro e dezembro. Aqui no Brasil, né, a gente já vem identificando aí ou visualizando o Banco Central, né, cortando os juros da taxa de juros, né? A gente atingiu o patamar aqui em dezembro de 11,75. O Banco Central promoveu aí cortes, né? 4 cortes de 50 basis points aí na taxa de juros, né? E fechamos o ano aí em 11,75. A inflação também aqui ficou dentro do intervalo de confiança aí que o Banco Central tem, né? Para que não tenha que se manifestar, né, aí sobre os motivos de não atingir aí a meta de inflação no período do ano de 2023, né? O teto é 4,75 e o IPCA fechou em 4,62. O Ibovespa também teve um ano aqui bastante positivo, né? Principalmente aqui com os resultados dos meses de novembro e dezembro, né? Foram 2 meses aí que tiveram um desempenho bastante importante, né? Se refletindo aqui no acumulado do ano, fechando aqui acima de 22%. A gente teve o avanço de medidas importantes que estavam sendo discutidas, né, no Congresso. A reforma tributária foi aprovada, né? A questão de algumas medidas que o governo propôs aí para aumentar a arrecadação, né, que tem aí um objetivo agora para o ano de 2024 de zerar o déficit fiscal, né? Ou seja, o governo vai arrecadar, vai gastar o que ele arrecadar no ano, né? Então, algumas questões aqui que a gente tinha aí que estavam sendo monitoradas pelo mercado, elas conseguiram avançar, né? A taxação aqui dos fundos de investimento offshore, né? São os fundos que realizam, né, investimentos lá fora, né? E também dos fundos exclusivos. Então, isso são medidas aí que vão trazer uma perspectiva de arrecadação bastante importante para o governo no ano de 2024. E com relação também à atividade aqui, né, no Brasil, os indicadores de crescimento da economia, né, vieram aí bastante positivos, né? O PIB aí tem uma perspectiva de crescer perto de 3%, né, nesse ano, 2,8%. Lá no início do ano a gente tinha uma perspectiva de crescimento de perto de 1,5%, né? Então
a economia mostrou aí uma resiliência bastante importante nesse ano de 2023 em termos de crescimento. A taxa de desemprego está num patamar aí bastante baixo, né? É o menor nível aí que a gente atingiu desde 2015, né? Então a gente tem aí um conjunto, né? Um cenário econômico aqui bastante favorável para o país que a gente viu em 2023, tá? Quando a gente olha aqui para o desempenho do plano FAF, tá? No ano de 2023, aberto aqui por cada um dos segmentos, a gente vai notar, né, que a maior rentabilidade que a gente teve veio do segmento de renda variável, né? Como eu disse aqui, foi a Bolsa teve um desempenho acima de 22%, a nossa carteira, né? A carteira do plano FAF, ela rendeu 24%, então veio acima aí, né, da Bolsa. O outro setor que trouxe bastante resultado aqui para a carteira também do plano FAF foi o segmento de imóveis, né? A gente tem aqui uma parcela desse segmento que são os imóveis físicos aqui, que a gente tenha locados aqui, né? Dentro do plano FAF, também trouxe uma rentabilidade bastante positiva, assim como a renda fixa e o segmento de empréstimos, né? Esses 4 segmentos, a gente teve um resultado bastante expressivo e superior à meta do plano, né? Que é o INPC mais 4,75, que ficou em 8,53, tá? O segmento de investimento estruturado, né, que são os fundos multimercados, e o segmento de investimento no exterior, eles ficaram um pouco abaixo da nossa meta, né, principalmente aqui em razão da volatilidade que a gente teve no decorrer do ano, tá? Apesar do último trimestre ter sido um trimestre bastante positivo para os nossos investimentos, durante o ano, né, essas duas classes de ativo aqui sofreram bastante, né, com a volatilidade que a gente viu, tá? De forma consolidada, né, quando a gente consolida os resultados de cada segmento, dado a alocação que a gente tem em cada um deles, né, o desempenho do plano FAF nesse ano foi superior a 14%, tá? Então, como a Rosane destacou, né, a gente ficou aí com um percentual de atingimento da nossa meta aí de 164%, tá? Então, a gente conseguiu, né, recuperar parte do resultado aí que a gente não entregou, né, nesses últimos 36 meses, por essas questões que a Rosane já destacou, né? Mas a gente, de novo aqui, né, tem uma perspectiva bastante favorável aí de recuperação, não só para o plano FAF, né, mas para todos os planos que a gente administra aqui na entidade, tá? Então, esse ano de 2023 foi um ano aí de recuperação, né? Quando a gente olha aqui o desempenho do plano família, né, ele tem uma particularidade aqui que é diferente dos outros planos, né, que é a meta de retorno que a gente tem estabelecida para o plano família, né? Os nossos outros planos, eles têm a meta indexada aqui à inflação, né? E no plano família a gente tem uma meta que é indexada ao CDI, né? Então, nosso objetivo de retorno aqui é entregar 110% do CDI. É uma meta bastante agressiva, né, em termos de rentabilidade, né? Só para ilustração aqui, né? Em 2023, a meta foi de 14,34, né? Então, o plano FAF, como exemplo, a gente teve uma meta de 8,50, né? Aproximadamente, né? Então, a meta do plano é uma meta bastante arrojada, né? Mas ainda assim a gente conseguiu, né, com as alocações que a gente tem aqui, entregar um resultado bastante interessante, né? Um pouco abaixo da nossa meta, mas a gente entende de novo, né, que assim como a gente tem nos outros planos, né, o plano família segue aí num processo de recuperação bastante interessante, né, com uma perspectiva de recuperação também bastante expressiva nos próximos anos, tá?
O plano tem uma alocação baixa, né, na questão da renda variável, até pela vinculação aqui do objetivo que a gente tem, né, que é o CDI. Nossa maior alocação está aqui no segmento de renda fixa, né, que teve um rendimento muito próximo aqui da meta, tá? Então, a nossa estratégia aqui, ela está se mostrando aqui que a gente está no caminho certo, né? O que aconteceu aqui foi que realmente esses dois segmentos que a gente tem alocações, né, no segmento estruturado exterior, eles tiveram um desempenho um pouco abaixo aqui da meta do plano, né? Que isso se refletiu aqui na carteira consolidada quando a gente olha aqui para o plano família, tá? Mas, de novo, assim como os outros planos, né, vale reforçar aqui, ratificar que a gente tem uma perspectiva bastante favorável aqui para o plano família em termos de recuperação, tá? Quando a gente olha aqui, como a gente também costuma sempre trazer aqui para vocês, né, uma perspectiva do que vai ser objeto de monitoramento do mercado financeiro e a gente aqui também nesse primeiro trimestre de 2024, tá? A gente pontua aqui para vocês e algumas dessas questões elas vão ser objeto de monitoramento aqui da nossa parte do mercado financeiro, provavelmente até o ponto que ela tenha um encaminhamento ou tenha uma conclusão, tá? Durante todo o ano de 2024. Um dos pontos que vai permear aqui, né, o monitoramento dos investidores é a questão da inflação, né? A gente vai realmente verificar aí como é que vai ser a manutenção dessa desaceleração da inflação, né? A gente tem algumas questões aí que podem impactar esse processo de desinflação, né? No mundo e no Brasil. Uma delas é essa questão geopolítica aí, né? Se a gente tiver um acirramento, por exemplo, da guerra na Ucrânia, ou o conflito lá no Oriente Médio se expandir para outras regiões lá dessa região, né, melhor dizendo, o conflito lá entre Israel se expandir para outras regiões do Oriente Médio, a gente pode ter um impacto grande aí no preço do petróleo e isso influenciar, né, a questão da inflação, né, não só no Brasil, mas como no mundo. A questão do crescimento econômico, né, principalmente nos países desenvolvidos, isso é uma preocupação também, né? Como eu disse previamente aqui, né, os Estados Unidos é um grande vetor aí de impacto na economia mundial, assim como a economia chinesa, tá? Então, se a gente tiver um baixo crescimento, isso pode influenciar o crescimento global e também impactar o crescimento aqui da nossa economia, né? E isso pode se refletir, por exemplo, né, no segmento de ações aqui, né, no resultado das empresas e, por consequência, no preço das ações, tá? A questão dos cortes de juros, né, ela está atrelado a essa questão da inflação, né? Então, o ritmo que vai acontecer esse ciclo de corte de juros, principalmente nos Estados Unidos, né, vai ser um ponto de atenção aqui para a gente, tá? Bem como para todos os investidores, né, e o mercado financeiro, de uma forma geral, porque isso também, de novo, né, vai se refletir aí no fluxo de recursos, né, à medida que a taxa de juros nos Estados Unidos vai caindo, né, você tem a possibilidade aí de ter um fluxo de recursos, né, para países em desenvolvimento muito maior, né, do que se você tiver a manutenção dos juros aí, que é o juros americano, né, a economia americana é o porto seguro, né, da economia global. Então, se você tiver uma taxa de juros elevada, você tem um fluxo de recursos para a economia americana mais intenso, né, e retira isso de outros países e regiões. A gente aqui, por exemplo, né, teve um impacto muito grande na nossa bolsa com o fluxo de recursos que a gente teve do exterior, né? Foi um volume bastante expressivo e grande parte da rentabilidade
ela também teve como reflexo essa entrada de recursos aqui na Bolsa Brasileira, tá? A questão, como eu disse aqui, geopolítica, né, um fator aí que pode trazer uma preocupação bastante expressiva aí por esses aspectos que eu já mencionei, tá? Quando a gente olha aqui internamente, a grande questão que a gente vai monitorar aqui, né, ou uma das grandes questões vão ser, né, a questão fiscal, né, como eu mencionei previamente. À medida que a gente tiver aí os indicadores de arrecadação sendo divulgados pelo governo, né, o mercado vai olhar esses dados com muita atenção em razão da questão aí da meta de zerar o déficit, né? E se essa meta for revisada, isso vai ser um ponto de muita atenção também para os mercados financeiros e para os investidores, né? Para que patamar de déficit que o governo vai propor para o ano de 2024, tá? Então, se vier uma meta muito agressiva de déficit, provavelmente isso vai se refletir nos preços de ativos de forma negativa, tá? E por fim, aqui uma questão que a gente também vai monitorar, né? Caso a gente tenha essa questão aí esses dois pontos que eu mencionei agora endereçados, né? Seja de forma positiva ou negativa, vai ser o ritmo da queda de juros, né? Se essa questão fiscal avançar de forma positiva, pode ser que a gente tenha até uma aceleração no ritmo de queda de juros, que vai ser muito positivo, principalmente também para o mercado de bolsa, tá? E o contrário também se faz valer, né? Se a gente tiver aí uma piora aí na questão fiscal, provavelmente a gente deve ter, inclusive, uma parada, né, no ritmo de queda de taxa de juros, e isso pode se refletir de forma negativa no preço dos ativos, tá? Então, esses são os pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que vão ser monitorados aí provavelmente nesse primeiro trimestre, mas também durante todo o decorrer de 2024, tá? Então, da minha parte é isso. Eu só queria aqui, para finalizar, né, avisar vocês aqui, compartilhar que as políticas de investimentos, elas foram para 2024, para o período de 2024 a 2028, elas já foram aprovadas, tá? Elas estão disponíveis lá na área restrita, no autoatendimento, tá? Então, para quem quiser consultar aí os documentos, eles já estão disponibilizados lá na nossa área de autoatendimento, tá? A gente não teve mudanças relevantes nas estratégias, tá? Então, como a Rosane destacou, né? Isso é um indicativo de que a nossa carteira ela está estruturada aí de uma forma bastante robusta para entregar os objetivos que a gente tem, né, de pagamento de benefícios aqui para os participantes do plano FAF, tá? Então, isso significa que a gente realmente está no caminho certo aí de recuperação, né, da rentabilidade aqui da nossa carteira do plano FAF, tá? Indicando aqui de novo, né, que como a gente não se desfaz dos papéis aqui, né, à medida que a gente tenha a estabilização ou vamos dizer assim, a tratativa desses temas que a gente viu aí que trouxeram muita volatilidade nesses últimos 36 meses, né, a carteira vai realmente desempenhar de forma bastante interessante aí e entregar os resultados que a gente precisa para pagar os benefícios, tá? A carteira, de novo, é uma carteira bastante diversificada, né? Como vocês viram aí, a gente investe em vários segmentos, né? Dentro de cada um desses segmentos ainda tem estratégias específicas, tá? Então, essa diversificação também traz aí uma segurança bastante importante aí que a gente está no caminho certo para entregar os resultados, tá? Então, Rosane, passo para você aí, depois eu fico disponível aqui para as perguntas, tá? Maravilha. Obrigada, Márcio. Acho que esse é um tema bastante relevante para a gente, né? Quando a gente fala aí dos investimentos,
Eu acho que o Márcio trouxe uma coisa bem importante aí também, né? Que a gente vai sempre tirando fotografias, né? Porque quando apura a rentabilidade é aquele momento, naquela posição, por exemplo, em 31 de dezembro, né? Ou 29 de dezembro, enfim. Mas os papéis que a gente tem na carteira, né? Eles são bastante saudáveis e isso nos dá conforto de que até o seu vencimento eles vão entregar os resultados, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, a gente entra na última etapa aqui da nossa conversa de hoje, tá? Eu vou falar rapidamente, não é o nosso foco falar sobre, nesse evento, né? Detalhar muito as características do plano, mas eu procurei pegar 1 ou 2 slides para a gente trazer aqui, para a gente conversar um pouquinho. Só antes de entrar nisso aqui, eu quero lembrar você, na verdade, eu esqueci de falar lá no início, nós tivemos uma indicação de vocês aí para que a gente fizesse sorteios, para a gente estimular a participação de vocês nas nossos encontros trimestrais, tá? Então, essa ideia foi acatada, né? A gente trouxe isso para dentro da nossa apresentação. A cada 50 participantes, a gente sorteia uma mochila. Então, dependendo do número de participantes, quantos mais participantes tiverem, maior é o número de mochilas que vão ser sorteadas. A gente não consegue fazer o sorteio hoje, imediatamente, né, ou aqui durante o evento, porque a gente precisa tirar a relação de participantes, e a gente consegue extrair essa relação dos participantes somente após o encerramento, né, quando fecha a apresentação, então ele gera os relatórios. Nós vamos fazer essa apresentação, esse sorteio na sexta-feira, e aí a gente grava o sorteio e depois divulga para vocês e entrega o brinde aí para quem for sorteado aqui do Plano FAF. Para cada plano que a gente está fazendo a apresentação, nós vamos fazer essa dinâmica, né, de que a cada 50 participantes, uma mochila. E se não tiver 50 cheio, né, se não der o número 50, a gente vai também sortear uma eco bag quando a gente tem esses números quebrados, tá? Só para fazer esse lembrete, até porque veio como uma sugestão de vocês e a gente valoriza muito a indicação, as ideias que vocês trazem para a gente também, tá? Falando um pouquinho, então, sobre as características do plano, de novo, só relembrando, vou passar aqui muito superficialmente, não é esse o nosso foco hoje, mas já aproveitando esses minutinhos finais, a gente dá uma relembrada, né? O Plano FAF, ele oferece, então, suplementações de aposentadoria, seja por invalidez, por idade, por tempo de contribuição, ou mesmo uma aposentadoria especial. O que precisa fazer para receber um benefício de aposentadoria, né? Precisa estar desligado da empresa, ou seja, não pode mais estar vinculado à empresa, não pode mais estar trabalhando na empresa, e precisa ter a concessão do benefício pelo INSS, que é o benefício correspondente, tá? Se você não tiver se você se desligou da empresa e não tem ainda o benefício do INSS, mas você já tem 58 anos de idade, então você também já pode requerer o benefício, mesmo sem o benefício do INSS, isso é muito importante, tá? O que a gente faz se a gente não tem o benefício do INSS? A gente faz um cálculo que a gente chama de hipotético, a gente simula qual seria o valor do teu benefício no INSS, e aí nós calculamos o valor do benefício que é pago aqui pela BRF Previdência, tá? Então, lembrando, esses são os tipos de aposentadoria que a gente tem. Se você se desligou da empresa e já é aposentado pelo INSS por uma dessas classes aqui, né, de aposentadorias, ou beneficiário de pensão por morte de algum participante, né, que era participante aqui do plano, pode requerer o benefício. E se você não tem a suplementação de aposentadoria, mas já tem 58 anos completos, então você pode também entrar em contato conosco, que a gente faz a simulação, né, do que seria o valor do benefício do INSS, calcula o valor do benefício que é pago pela BRF Previdência, e você pode requerer esse benefício então. Tá? Isso a gente vai, como eu comentei, a gente está preparando materiais específicos e encontros específicos para a gente detalhar cada uma das regras. É só uma visão geral, efetivamente, tá? Uma coisa que sempre gera dúvida para os nossos participantes é o que a gente chama de salário de participação. Ah, mas o que é o raio do salário de participação? Salário de participação é o valor que você recebe a título de remuneração
menos o 13º, gratificação, abono de férias ou indenização. Então, tudo que você recebe a título de remuneração, excluídos o que está especificado aqui nessa linha, o restante vai fazer parte do teu salário de participação. Para que a gente usa o salário de participação? Tanto para calcular a contribuição, seja uma contribuição administrativa que você paga, ou seja uma contribuição previdencial, que nesse momento não está sendo, não existe, né? Não tem nesse momento. Mas se voltar a ter contribuição, então ele é calculado em cima desse salário de participação. E ele é também utilizado para calcular o salário de benefício, que eu vou falar já na sequência. Então, pensa, salário de participação é o salário sobre o qual vai incidir o valor da tua contribuição, e ele é a base também para a gente determinar qual é o salário de benefício que você vai ter na Previdência, tá? Esse salário de benefício, desculpa, salário de participação, ele é limitado para quem entrou até 31 de dezembro de 97 a 43.598. Digamos que tem uma pessoa que tem um salário de, sei lá, de 50 mil reais. O salário de participação, as contribuições só vão incidir até o valor de R$ 43.498, se ele aderiu até dezembro de 97. Se a partir de janeiro, se aderiu a partir de janeiro de 98, então esse limite é R$ 23.627,70, tá? Então, as contribuições e mesmo o salário de benefício, ele é calculado em cima desses limites. Então, todos os participantes têm essa limitação. Esses valores aqui que a gente está vendo dos limites, eles são reajustados todo ano pela variação do INPC, tá? Falando em salário de benefício, então, para que serve de novo o salário de participação? Ele serve para a gente calcular as contribuições, hoje só tem as contribuições administrativas, e vocês vão ver já no slide seguinte que ele serve também para calcular o salário de benefício, tá? O que é o salário de benefício? Esse salário de benefício é o valor do qual a gente vai deduzir o que você já recebe do INSS, e aí você vai ter o valor efetivamente do benefício da Previdência, tá? Então, como que calcula esse salário de benefício? A gente pega os 12 últimos salários do participante, que o participante teve antes de se desligar da empresa, corrige cada um desses salários mês a mês, até a data em que está sendo requerido o benefício, corrige pelo INPC, e aí a gente verifica se esse valor aqui é maior que 80%. Se ele for maior, a gente vai calcular até 80% do último salário de participação. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, o que acontece quando a gente calcula o salário de benefício? Você vai pegar a média dos 12 últimos salários e corrigir. Digamos que deu esse valor, R$ 1.648,79. Qual que é o último salário do participante antes dele se desligar da empresa? Ah, o salário dele era 1.738. Beleza. Mas esse salário de benefício ele está limitado a 80% do último salário. Quanto que é 80% de 1.738? É 1.390,87. Esse 1.390,87, ele é menor que a média dos 12 últimos salários corrigidos. Então, o valor do salário de benefício é limitado a esse 80%. Então, qual é o valor do salário de benefício? 1.390. Não é o valor do benefício. Esse é o salário de benefício, é aquilo que a gente usa para calcular o benefício. Então, pensa comigo. Vocês querem saber quanto que você vai receber de benefício do INSS, certo? O que você vai fazer? Você vai primeiro corrigir os 12 últimos salários para encontrar qual que é a média. Depois você vai pegar o teu último salário de participação e calcular 80%. E aí, dos dois, o menor é o teu salário de benefício. Beleza, encontrou o salário de benefício. O que acontece agora quando eu vou calcular o valor que o plano FAF vai pagar para você? Então, é assim, você pega aquele salário de benefício que eu falei ali, 1.390, que a gente encontrou aqui nessa tela, né? Você vai diminuir o que você já recebe do INSS e este valor remanescente é que é o benefício que o plano FAF paga, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, o salário de benefício 1.390, a pessoa recebe R$ 724 do INSS, quanto que o plano FAF vai pagar de benefício de aposentadoria para ela? R$ 666,87.
além da gente encontrar o valor do benefício, a gente sempre calcula o que a gente chama de benefício mínimo, tá? Porque se esse valor aqui do benefício do plano, digamos que a pessoa ganhasse aqui do INSS R$ 1.200, tá? Se a pessoa ganhasse aqui R$ 1.200, R$ 1.200, ela teria direito a um benefício mínimo, 1.200, a gente estaria falando de um benefício de R$ 190, tá? 190 é menor que o valor do benefício mínimo, então essa pessoa receberia 278, que é o benefício mínimo. Então, mesmo às vezes a pessoa diz assim, ah, mas a diferença entre o meu salário de benefício e do INSS é muito pequena. Beleza, ela pode ser muito pequena, mas se ela for menor que o benefício mínimo, você vai ter direito a receber esse chamado de benefício mínimo, tá? Que corresponde a 5% do que ele recebe do INSS ou 20% do salário de benefício dos dois ou maior, tá? Então, para a gente calcular, vou só recapitular bem rapidamente, o que a gente fez? Primeiro, a gente encontrou o salário de benefício dessa pessoa, partindo do último salário, que é limitado a 80%, tá? Então, encontramos o salário de benefício, deduzo desse salário de benefício o que a pessoa recebe do INSS, e a diferença é o que ela vai receber de benefício do plano FAF, lembrando que se ele for menor que o mínimo, ele tem direito ao benefício mínimo, tá? Então, bem simples a conta. No dia a dia, como é que você faz isso, tá? Você basicamente, essa conta, esse 80% do último salário, 99,9% das vezes, ele é menor que a média dos 12 últimos salários. Então, se você fizer uma conta de padeiro, dizendo, se meu último salário é R$ 5.000, quanto que é 80% dos R$ 5.000? Esse vai ser o meu salário de benefício. Então, se eu recebo do INSS, então aqui digamos que seja R$ 4.000. Se eu recebo do INSS R$ 2.000, então o benefício do plano FAF vai ser de R$ 2.000, tá? Então a conta é bem simples para vocês encontrarem qual é o valor que vocês vão receber de benefício. Por isso que o nome do plano chama benefício definido, porque você, quando você nem aposentou ainda, né? Mas você já sabe quanto que você vai receber de benefício, tá? Se você não tiver o benefício do INSS, e como eu comentei na tela anterior, mas você tem 58 anos de idade, você pode requerer o benefício. O que nós vamos fazer aqui na BRF Previdência? A gente vai pegar as tuas contribuições e a gente vai simular o que seria que você receberia do INSS. A gente faz um cálculo hipotético dizendo, olha, pelo teu tempo de contribuição, pelas contribuições que você fez, o valor do teu benefício do INSS, hipoteticamente, seria esse aqui, tá? Com base nos dados do teu tempo de contribuição, das contribuições que você fez, tá? E aí a gente diminui esse valor do salário de benefício e é o valor que você vai passar a receber aqui do plano FAF. Combinadíssimo até aqui? Beleza. Outro ponto que eu também quero trazer aqui, que também gera bastante dúvida. Eu só vou voltar aqui um pouquinho, porque uma das coisas que a gente ouve demais aqui na Previdência é assim, mas quando eu estava na empresa, eu ganhava R$ 2.000 e a pessoa que trabalhava do meu lado também ganhava R$ 2.000. Agora ela ganha da FAF R$ 500 e eu ganho só 200, tá? Então, por que tem essa diferença? Porque justamente depende não só desse cálculo, né, do que você recebe do INSS, quanto desse valor dos 80% do último salário. Se ela não tinha, se de fato as duas tinham o mesmo valor de salário, R$ 2.000 cada uma, R$ 2.000 cada uma, tá? As duas têm o mesmo valor do salário de benefício. Só que se elas recebem valor do INSS diferente, o valor do benefício do plano FAF vai ser diferente. Não tem como ser igual. Se uma recebe R$ 1.000 do INSS, então quanto que ela vai receber do plano FAF? R$ 1.000. Se a outra recebe R$ 800, ela vai receber do plano FAF R$ 1.200. Então não tem como o benefício do plano FAF ser igual para duas pessoas que têm um valor de benefício do INSS diferente, tá? Então é extremamente importante a gente ter, cada situação é uma situação. Isso a gente vê muito, tá? As pessoas dizendo, mas o meu benefício, eu saí
eu contribuí, sei lá, 30 anos e eu só ganho esse valor, é tão pouco. Esse é um cálculo que está no regulamento do plano e é assim desde que praticamente esse plano foi criado, tá? Então, é sempre assim que a gente calcula o valor do benefício, tá? Muito bem. Outro ponto aqui que também chama, eu já passei 5 minutos do meu tempo aqui, uma questão que também gera bastante dúvida para as pessoas é quanto que, se eu falecer, o que que acontece com a pensão, né? Então, só o mesmo exemplo que a gente tinha ali, um salário de benefício de 1.390, menos os 724 que o aposentado recebia do INSS, ele vai receber um benefício de aposentadoria de R$ 666. Muito bem. Esse aposentado faleceu. Então, como que a gente paga a pensão para os pensionistas, né? Para os dependentes desse participante? Vamos pegar um exemplo desse aposentado que tem 2 dependentes, uma esposa e um filho, tá? Então, o que que a gente faz? A metade, 50% do valor que o aposentado recebia do benefício, a gente chama de cota familiar. Isso aqui é um valor que é, digamos, garantido, independente de quantos dependentes a pessoa tem. E mais 10% para cada dependente até o limite de 5 dependentes, tá? Então, digamos que aqui nós temos 2 dependentes, então, mais 20%. Então, dos 666 que esse aposentado recebia, a família, né, ou esses 2 dependentes, vão receber juntos 466. Cada um deles vai receber 233 e alguma coisa, tá? Então, assim que funciona o pagamento da pensão, ele considera, partindo do benefício que o aposentado tinha, 50% desse último, né, do benefício é cota familiar e mais 10% para cada dependente que ele tiver até o limite de 5 dependentes. Se ele tiver só um dependente, então é só mais 10%, seria mais R$ 66,69 aqui, tá? E aí se paga integral isso pro pensionista. Muito bem, pessoal, essa é uma visão bem geral, bem simples, bem rápida, para que vocês tenham aí já um pouquinho mais de conhecimento sobre a regra do plano, né? Isso provavelmente vai gerar dúvida para vocês. Nós vamos, como eu comentei, produzir esses materiais, deixar disponível para vocês no nosso site. Vocês vão lá, entra no site da BRF Previdência, chama Planos. Vocês encontram o Plano FAF lá no site, tem perguntas e respostas, tem cartilha, tem material explicativo, todos os detalhes que vocês precisam estão lá. O que está faltando é essa série de vídeos que a gente está produzindo aí também e vai disponibilizar para vocês. Vou pedir que vocês respondam a nossa enquete, por favor. Nos ajuda a fazer um encontro cada vez melhor, né? A gente ouvir um pouco da opinião de vocês. Se vocês puderem, então, respondam essa enquete para a gente. E aí a gente parte agora para as dúvidas, se tiverem alguma dúvida aqui, eu vou parar de fazer o compartilhamento. Temos alguma dúvida aqui no chat? Não temos dúvida no chat. O Aldino tem uma dúvida. Conseguimos abrir o microfone do Aldino? Oi, Aldino, estamos te ouvindo agora. Tá, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Excelente 2024 para todos. Obrigada. Na realidade, são 2 dúvidas, tá? Lógico, algo bem sucinto. Também como feedback, eu acho que melhorou bastante a comunicação, os esclarecimentos, isso é importante, embora eu pense que ainda tem bastante oportunidade, vendo a quantidade de participantes, por exemplo, do plano familiar, são 428 no universo lá de milhares de pessoas, né? Então, acho que tem espaço para ampliar essa base. A primeira pergunta se refere à patrocinadora, porque nas mudanças de regra, a patrocinadora, ela, a qualquer momento, lógico que tem as regras da Previc, ela pode retirar o patrocínio. Aí, com o avanço da participação aí da Mafrig, na BRF, existe alguma projeção, algum risco ou algum
algum cálculo, plano de como isso ficaria? Essa primeira pergunta. E a segunda seria nessa mudança de regra atual, quando você opta pelo regime progressivo, regressivo, se isso muda em alguma coisa no plano familiar. Uma vez que eu estou no plano FAF, eu já estou recebendo, não sei se muda, mas sempre gera uma certa apreensão, mais especificamente o plano familiar que eu fiz para minha filha, que hoje está com 10 anos, e aí talvez como o feedback que eu estou dando aí, seria, eu vejo importante esse desconto em folha, que muitas pessoas eu vejo que não têm noção do que é o plano de previdência e a importância disso para o futuro. Tá? Então, se é possível criar projeções, se eu contribuir 100 todo mês, lá, depois de 10 anos, 20 anos, quanto eu receberia? Eu acho que isso ajuda a clarear as pessoas, porque elas têm muito, assim, as pessoas que eu tenho conversado, principalmente que não acompanha muito, elas têm essa dúvida, falou, pô, mas eu vou investir 30 anos, sei lá se eu vou estar vivo, se eu vou receber, sabe, esse tipo de coisa, tá? Então, obrigado pela oportunidade aí. Nossa, eu que agradeço, Aldina, aí pela tua participação. Acho que é muito importante a gente ter essa interação, né? Vou tentar responder aqui as tuas perguntas. A primeira pergunta em relação à questão da retirada de uma eventual retirada de patrocínio, né? Essa questão da patrocinadora Marfrig, nós não temos nenhuma sinalização de que isso aconteça, tá? Então, aqui no nosso dia a dia, a gente tem tocado isso de uma maneira muito transparente, a gente tem trabalhado exatamente igual, não recebemos nenhum direcionador diferente daquilo que a gente já vinha fazendo em todos os anos anteriores, né? Então, mesmo que a gente vê é um estímulo para plano família, né? A gente tem participado aí de convenções, enfim, a gente não tem nenhum sinalizador. O que é importante a gente saber em relação a isso, né? Primeiro, que o patrimônio do plano, tudo aquilo que já está aqui dentro do plano, que já foi feito de contribuição, isso é do plano. Isso ninguém mexe mais nesse recurso, tá? Não, isso não é da patrocinadora. Então, numa eventual retirada de patrocínio, tudo aquilo que já está constituído e não se fala nisso, tá? Então, isso acho que é muito importante a gente ter essa tranquilidade em relação àquilo que já está constituído do plano, né? E tranquilizá-los também, a gente não tem hoje nenhum indicador de que tem alguma mudança em relação a isso. A gente tem trabalhado normalmente em todos os eventos, as nossas participações, né, os nossos direcionadores, eles estão todos ainda, né, todos alinhados aí com as mesmas expectativas que a gente tinha no passado, tá? Se surgir alguma coisa, obviamente, a gente vai depois comunicando, né, tempestivamente aí para os nossos participantes, mas estamos muito confiantes, né, assim, de que o que a gente tem aqui de direcionador permanece inalterado até esse momento, tá? Em relação à questão da mudança da tabela do imposto de renda, isso foi uma coisa muito genial que a gente conseguiu aí no segmento de previdência, tá? Antes, a gente tinha que fazer a opção pela tabela do imposto de renda no momento em que fazia adesão ao plano de previdência. E agora, essa opção, com essa mudança na legislação, essa opção só vai acontecer quando a pessoa for resgatar ou receber o benefício. Então, isso é ótimo, porque quando chegar na hora, por exemplo, da tua filha de 10 anos, for receber esse recurso, for fazer a primeira retirada desse recurso, aí a gente vai fazer um comparativo, se na tabela regressiva vai dar tanto imposto, na progressiva vai dar tanto, e a pessoa faz a opção pela tabela que melhor atende a ela, tá? Essa opção pela tabela do imposto de renda, ela só para os aposentados, ou mesmo para os participantes do plano FAF, ela não se aplica, tá? Ela só se aplica para planos que a gente chama de contribuição definida ou contribuição variável. Então, o plano FAF, a tabela é a progressiva e ele não altera, tá? Não tem nenhuma movimentação em relação a isso. Mas ao plano família, sim. Então, independente da escolha que você fez já, Aldina, aí para a tua tabela de imposto de renda para a tua filha no plano família, no momento que ela for receber o benefício, você vai poder novamente fazer a escolha para aquilo que for mais adequado para ela, tá? Tá, muito obrigado. Aí que a questão da patrocinadora,
ela gera uma certa apreensão, porque uma perspectiva, por exemplo, lá, contribuir com 30 anos, essa perspectiva, eu não volto para trás 30 anos, por mais que você tenha acumulado patrimônio, mas eu tinha lá uma regra, uma projeção, quer dizer, que é, por exemplo, do Plano FAF, é vitalícia, de repente, né, assim, eu não tenho mais essa projeção, então é mais nesse sentido, e eu vejo isso conversando com outras pessoas, que existe essa apreensão, esses questionamentos, tal, então por isso que a gente está antenado. Então, agradeço aí, Rosane, pelo esclarecimento aí, também ao Mauro e ao Márcio, né, na apresentação aí, então foi excelente aí, muito obrigado. Obrigada a você, Aldino, por ter participado. Eu tenho uma pergunta aqui também só um pouquinho que meu mouse estava em cima, da Sueli. Por quanto tempo os dependentes recebem o benefício? Boa pergunta, viu, Sueli? É o seguinte, o cônjuge ou companheiro, ele é vitalício, então vai receber ad infinitum, enquanto ele estiver vivo, ele recebe. Para os dependentes que são até 21 anos, recebe até os 21 anos de idade, ou 24 se estiver fazendo curso superior, tá? Então, uma vez que extingue essa parcela, então, por exemplo, tinha lá o cônjuge recebendo, ele é vitalício, recebia 50% mais 10%, mais 20%. Quando acabou esse dependente que ele fez 21 anos, digamos que ele vai até os 24 se ele estiver fazendo faculdade, chegou lá naquele período, cessa então esses 10% é retirado e o participante que continua recebendo o valor que ele estava recebendo antes, recalculado, tá? Acho que ficou meio confuso, mas basicamente o dependente, que é o cônjuge ou companheiro, é vitalício, e para os dependentes que são filhos, né, até 21 ou 24 anos, se eles estiverem fazendo curso superior. Confere, Mauro? Correto, isso aí mesmo. Tá. Tem mais uma última pergunta aqui, que é do Odivan. Odivan, em caso de morte, se eu não tiver casado, mas tiver duas filhas, né, cada uma receberá apenas 10%? Não. Elas vão receber exatamente aquele cálculo, a cota familiar de 50%, ele é independente se é casado ou não é casado, tá? Então, 50% mais 10%. No caso, você tem duas filhas, então é 50% mais 10% para cada uma delas, né? Soma, vai dar 70%, divide em 2 e cada uma delas recebe esse percentual, tá? Então, a cota familiar, esse é garantido, tá? Independente de quantos dependentes você tiver ou qual é esse dependente, se é o cônjuge ou companheiro. Só que aí as filhas, elas vão receber por esse prazo determinado, tá? Até elas completarem 21 ou 24, se estiverem fazendo curso superior, tá? E aí depois encerra o pagamento do benefício. Vai lá, Mauro. Eu só queria fazer uma retificação, pessoal. Quando da apresentação eu mencionei que o Plano FAF pagou durante o ano 18 milhões de benefícios, tá? Esse valor, na verdade, é o valor que a gente paga mensalmente, tá? No ano a gente pagou 216 milhões em benefício, tá? E um outro complemento também que eu gostaria de fazer com relação aos informes de rendimento, também quem tem o Plano Família ficar atento ao informe de rendimento lá no autoatendimento do Plano Família também, tá? A gente acabou falando mais do aposentado, do autopatrocinado e do participante ativo, mas tem que se atentar também ao informe do Plano Família, tá? Que ele é um informe separado, dado que é um outro plano, né? Então, vocês também precisam ficar atentos a essa informação, tá bom? Aqui era isso, Rosane. Maravilha. Pessoal, a gente acabou extrapolando um pouquinho a hora que a gente já tinha previsto, né? Mas encerramos por aqui, não tem outros questionamentos. Como eu falei, isso vai ficar gravado, vai ficar disponível lá também no nosso canal lá no YouTube. A gente agradece imensamente a participação de vocês. Vamos fazer mais barulho aí para a próxima, né?
apresentação de abril, ver se a gente traz mais participantes aqui, a gente estimula as pessoas. Vocês também, se tiverem alguém, né, colegas aí que vocês conhecem, divulguem eventualmente aí nos grupos do WhatsApp, que sempre acaba, né, às vezes a pessoa recebeu o e-mail, mas não se atentou, então ajuda a gente aí também a fazer a divulgação. Quanto mais pessoas participando, mais pessoas têm conhecimento, né? Isso nos ajuda demais, tá bom? Gente, muito obrigada, agradeço de coração, tenham uma excelente semana e a gente se fala aí em abril, a gente vai estar junto de novo, combinadíssimo? Grande abraço, fiquem bem. Até mais, gente. Obrigado. Bom dia, Obrigada. pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.